Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, o Ministério Público detalhou os embargos de declaração interpostos contra a absolvição de um homem de 35 anos e da mãe de uma adolescente. O caso aconteceu quando a vítima tinha apenas 12 anos. Na primeira instância, os réus foram condenados a mais de 9 anos de prisão, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reverteu a decisão. O argumento aceito para a absolvição foi a constituição de núcleo familiar. A decisão não transitou em julgado, o Ministério Público recorreu contra essa decisão e aguarda o provimento do seu recurso, o acolhimento do seu recurso e, se for o caso, se necessidade houver, nós subiremos ou tentaremos subir ao STJ e ao STF na expectativa de restaurar a condenação original. O Ministério Público rebate essa tese ponto a ponto. Primeiro, lembra que a lei brasileira proíbe o casamento para menores de 16 anos. Segundo, destaca que a convivência de apenas uma semana não configura união estável. Promotoria sustenta que o que ocorreu foi, na verdade, um aliciamento progressivo, onde o adulto ganha a confiança da família com presentes e suporte financeiro para depois obter gratificação sexual. Há algum tempo atrás, a sociedade brasileira decidiu que os menores de 14 anos seriam pessoas consideradas de resistência nula, portanto, pessoas incapazes de consentir, portanto, não poderiam se aventurar na vida sexual antes dessa idade, antes dos 14 anos até os 14 anos. E essa era a visão prevalente. Algum tempo atrás, todavia, tribunais superiores entenderam de abrir a chamada exceção de Romeu e Julieta, que é uma visão segundo a qual, em face da pequena, eventualmente, diferença de idade entre o autor e a vítima e mais alguns outros requisitos, poderia haver uma exceção à existência do crime. Isto é, poderia não ser considerado praticado o crime, mesmo tendo a vítima menos de 14 anos, quando presentes alguns requisitos. É essa visão que nós nos opomos, respeitosamente, mas ela é uma visão que eventualmente existe nos tribunais, só que foi, nesse caso especificamente, bastante dilargada, exageradamente dilargada, motivando, portanto, esse sentimento de indignação que é da sociedade, também do Ministério Público, que representa a sociedade. O recurso do Ministério Público baseia-se em 3 pontos fundamentais. A súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que o crime de estupro de vulnerável ocorre mesmo se houver consentimento da vítima ou relacionamento amoroso. Também a falta de discernimento. Uma criança de 12 anos não tem maturidade para entender as implicações de um matrimônio. E o histórico do réu. O homem já possui antecedentes por homicídio e tráfico. Foi flagrado consumindo álcool e drogas com a menor. Um dos argumentos manejados para a aprovação da decisão absolutória foi o fato de que a moça, a jovem, a criança, na verdade, ou praticamente criança, já havia sofrido, já havia tido experiência sexual anterior. E eu, ao ouvir isso, e soube disso pela imprensa inicialmente, me espantou, porque eu fiz um paralelo. É como se uma mulher que tivesse sido estuprada pudesse sê-lo novamente pelo simples fato de ter sido vítima de estupro. Então, basicamente, o que ali se fez, a minha percepção, e é o que nós queremos levar aos tribunais, é dizer o seguinte: bem, como ela já foi estuprada uma vez, pode voltar a sê-lo. E o pior, em se tratando de uma criança ainda, alguém de idade inferior a 14 anos. Portanto, a decisão definitivamente não se sustenta, porque nela se abriga a própria razão pela qual ela não pode subsistir. Porque ali, em outras palavras, se diz, foi isso: olha, uma vez já foi estuprado está, portanto pode voltar a sê-lo. Não, definitivamente não. Definitivamente não. E me perdoa até um certo sentimento de indignação, mas eu acho que é inevitável, né, que a gente assim se sinta.